Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho um recado para os adolescentes e para os jovens. Vocês podem sair com os nossos seminaristas, Lucas e Natan. Vocês vão ter uma aula especial aí com eles hoje. Enquanto os nossos jovens, os nossos adolescentes saem, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 5. Leremos o verso 10. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 10. Eu convido você que está aqui no templo, você que nos acompanha pela internet também, a manter esse texto aberto enquanto há a exposição da palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos, antes de tudo, louvar e bendizer o teu santo nome, pela tua santa presença no nosso meio, nesse momento. Queremos agradecer ao Senhor pela condução do teu Santo Espírito nesse trabalho. Queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada pessoa que está aqui no templo, de cada uma daquelas que nos acompanha pela internet. Queremos colocar mais uma vez diante do Senhor a vida do Douglas, que o Senhor tenha misericórdia da vida desse rapaz. Nós não o conhecemos, como já ressaltou o Sálvio, mas o Senhor conhece, ó Deus, a situação dele naquele hospital. E mais que conhecer, o Senhor tem poder para fazer um milagre naquela vida. Preserva a vida do Douglas, Senhor. Cura o Douglas para a glória do teu santo nome, nós pedimos em nome de Jesus. Também intercedemos aqui, ó Deus, pelo César, pela Kathleen, por essa família tão querida e especial. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua no controle de todo o universo. Nós temos plena convicção disso. Que essa certeza que temos, ó Pai, conforte o coração do teu filho nesse momento, da Kathleen. E nós temos plena convicção, ó Pai, que a vontade do Senhor é muito melhor que a nossa. Por isso nós te louvamos também, porque o Senhor não permitiu que essa família viajasse. E nós queremos nesse momento, ó Pai, colocar as nossas vidas diante do Senhor, e eu quero fazer coro aquilo que o teu servo Sálvio já pediu. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração por meio desse texto. Que o Senhor alimente as tuas ovelhas que estão aqui no templo, aquelas que nos acompanham pela internet, aquelas que nos acompanharão no futuro, assistindo o vídeo que fica gravado na internet. Que o Senhor use essa aula para a glória do teu santo nome e para a edificação, ó Deus, dos teus filhos. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, como nós temos visto na primeira carta de João, aqueles irmãos daquela igreja que recebeu essa carta, eles estavam passando por um problema, por um grave problema. Qual era esse problema? Alguns falsos cristãos, falsos mestres, haviam saído da igreja e estavam disseminando um falso evangelho. E esse falso evangelho estava influenciando muitos cristãos. E entre as muitas heresias que esses falsos mestres pregavam, eu destaco 3. A primeira, eles negavam que Jesus é o Cristo. Eles negavam que Jesus é o Cristo prometido no Antigo Testamento, aquele que viria para trazer salvação ao povo. A segunda heresia que esses homens pregavam, eles negavam que Jesus Cristo veio em carne, que o Verbo se encarnou, que Jesus Cristo era um homem. Eles negavam isso. E eles pregavam também que o Espírito é bom, mas o corpo, a carne, é má. E esse último ensino trouxe algumas consequências que nós temos visto. A primeira delas, alguns evitavam prazeres físicos. Então eles se autoflagelavam, eles maltratavam o seu corpo porque a carne é má.
Por outro lado, algumas outras pessoas também influenciadas por esse ensino iam para um extremo oposto. Eles viviam uma vida de libertinagem. Eles não tinham comprometimento com a santidade. Eles viviam uma vida de carnalidade. Se o que importa é o espírito, não importa o que eu faço com a carne. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque o que importa é o meu espírito. Então, muitos com esse pensamento influenciado por aquele ensino falso, o espírito é bom e a carne é má, partiram para isso. Então, João, o apóstolo João, ele está combatendo esses falsos mestres, né? Então, o propósito de João a escrever essa carta é justamente isso: expor o erro desses falsos mestres. É como se ele falasse: olha, gente, tomem cuidado. Existem lobos, né? Lobos no meio de vocês, pessoas que estão ensinando um falso evangelho, e vocês têm que estar cientes disso. É responsabilidade de vocês saberem isso, para que vocês não sejam influenciados por esses falsos mestres. E o segundo objetivo é confirmar a doutrina dos apóstolos. Se existe um ensino errado, é porque existe um que é certo, não é? Então ele está confirmando essa doutrina. E o apóstolo João, ele usa aqui um método que é composto de 3 testes que vocês já decoraram, certo? Certo, Eliane? Qual é o primeiro teste, irmãos? Hã? Social, né? Vamos ver se é o social que eu pus lá? É o moral. Perdi a moral agora. É o teste moral, né? Então, como eu disse, alguns irmãos daquela igreja, daquela época, influenciados por aquele falso ensino, estavam vivendo uma vida de libertinagem, não estavam buscando a santidade. O que o apóstolo João está falando é o seguinte: qualquer falso mestre que ensine um ensino que não valoriza a santidade, que fala que você pode fazer o que você quiser, que são seu corpo, suas regras, isso é diabólico. Isso deve ser combatido. Isso não pode influenciar vocês. Esse é o teste moral. O segundo teste é o teste social. Como no pensamento de alguns, né? O corpo é mau e o espírito é bom. Então, se a pessoa está passando fome, por exemplo, eu não preciso ajudá-lo. Por quê? Porque o que importa é o espírito, irmãos. Então, se você está passando fome, louve a Deus por isso, e eu não conte com a minha ajuda, porque o que importa é o seu espírito. Vamos orar aqui, né? Então, João está falando, não. Se o teu irmão está passando por necessidade, é sua função, é seu objetivo amá-lo. E o amor se mostra em ações. Então você deve ajudá-lo. Ok? E o terceiro e último teste é o teste doutrinário, que tem muito a ver com o que nós vamos estudar hoje, nessa aula pela manhã. O que, irmãos, aliás, eu quero começar fazendo essa pergunta para vocês. Depois eu volto aqui um pouquinho. Mas o que as pessoas falam a respeito de Jesus por aí? Quem é Jesus para as pessoas? Um de cada vez. Alguém? Olha aqui. Marlene aqui, Elzio, por gentileza. Não, isso é para nós. Esquece agora o que nós entendemos a respeito de Jesus. O que as pessoas que não são cristãs falam a respeito de Jesus por aí? Espera aí, vamos lá. Seu presbítero Olinto, no auge da sua sabedoria, ele disse que muitas pessoas acreditam que Jesus é um filósofo, não é? Um grande filósofo, mas só isso, né, seu Olinto? O que mais que as pessoas dizem por aí? Um profeta, quem falou? Aqui, o Romeu, o diácono Romeu falou, pastor, tem gente que acredita que Jesus é um profeta, mas não é Deus. Não é? Tem uns que falam, aquele cara. O cara lá de cima. É verdade.
Então veja, irmãos, que muitas coisas, outros dizem assim, nossa, Jesus, existem muitos livros de autoajuda, por exemplo, que usam o personagem Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo histórico. Olha o exemplo de liderança, ele é um grande líder, mas só isso. Não é? Rose. O filho de Maria, né? Quer dizer, tem gente mais importante que ele aí. Ele é o filho de Maria. Mas o que eu quero destacar, irmãos, é que há muitas vozes por aí definindo quem é Jesus. Para nós, ele é Salvador. Para nós, ele é o Messias. Para nós, ele é o Cristo. Mas para outras pessoas, ele é um líder, um filósofo, não é? Para alguns, um rebelde, um revolucionário. Tem gente que diz que ele é gay, é verdade. Que ele teve um caso com o apóstolo João, inclusive. Então, a Miriam. Pois é. Jesus é mais um no bolão. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que existem muitas vozes. Contestador. Existem muitas vozes a respeito de Jesus, muita gente falando coisas a respeito de Jesus. E a pergunta é, quem tem razão? Será que de fato ele é o Cristo? Será que de fato ele é o Messias? Será que de fato ele é o nosso Salvador? Ou será que ele é um filósofo, um líder, um gay? Quem é ele, de fato? Bom, veja a orientação que Jesus ele dá aos discípulos antes dele ser assunto aos céus. Ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós vimos lá no capítulo 1 de João, que o nosso conhecimento, o meu conhecimento doutrinário a respeito de Jesus, o seu conhecimento doutrinário a respeito de Jesus, ele deve estar baseado nos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos tiveram comunhão com o Pai e com o Filho. Eles conviveram 3 anos com o Senhor Jesus, eles caminharam com o Senhor Jesus. Quando Jesus realizou os milagres, eles estavam lá. Todos os sermões de Jesus, eles estavam lá. Eles caminharam 24 horas durante 3 anos com o Senhor Jesus. Eles foram discipulados, preparados. Percebe? E a ordem que eles receberam de Jesus é guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vocês não podem ensinar coisa da cabeça de vocês. Vocês têm que ensinar exatamente aquilo que eu passei a vocês. E é por isso que o nosso ensino deve estar baseado no ensino dos apóstolos. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Quem é Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo é aquilo que nós pregamos aqui? Aonde está fundamentado isso? Irmãos, hoje nós vamos ver o testemunho do Deus Pai a respeito do Deus Filho. O testemunho do Deus Pai a respeito de Jesus. Bom, tem gente que fala que ele é um profeta, apenas um líder, um homossexual, um rebelde, um revolucionário. Mas essas pessoas estão baseadas no quê? Qual o fundamento delas? O nosso fundamento está no próprio Deus Pai, por meio das Escrituras Sagradas. Veja só. Uma coisa que eu gostaria de destacar antes de começar a nossa aula, o nosso texto. Números 23, 19, diz assim, vamos ler todos juntos? Deus... O Deus que nós servimos, ele não mente.
Eu não sei se você percebeu, mas os políticos mentem para você. As pessoas mentem para você. Eu posso mentir para você, porque eu sou um homem. Mas Deus não mente. Então, agora, hoje, nós vamos ver o testemunho desse Deus que não mente a respeito de Jesus. Quem é o Senhor Jesus para esse Deus que não mente? Tem uma pergunta ali atrás? Pastor, o problema é o seguinte, até os próprios discípulos dele, Jesus estava à beira do tanque de Jacó. E chegou uma mulher prostituta na hora do meio-dia. Mas por que você está falando com essa mulher? Ora, aí, essa mulher é uma prostituta, teve 5 maridos, o que ela tem hoje não é dele. E aquela mulher ouviu essas palavras e foi para a cidade pregar. E hoje nós não vemos a igreja semear a palavra de Deus. São poucos que semeiam a palavra de Deus. E quando Jesus ide fazer discípulo, é para semear. Qualquer um que estiver aqui é para semear a palavra. Não é para ficar só sentado ouvindo a palavra. Amém? Obrigado. Isso é real. Só que isso, por exemplo, nós estamos pregando a palavra aqui. Inclusive na internet. Muitas pessoas têm acesso à mensagem pregada aqui, por exemplo, pela internet. Então, mas de fato é uma realidade. Mas para eu pregar, e é esse o link que eu quero fazer com a sua fala, eu não posso falar de alguém que eu não conheça. Eu não posso pregar uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho relacionamento. Por isso, a escola bíblica dominical é o melhor lugar para você estar nessa hora. Porque é na escola bíblica dominical que nós podemos, por exemplo, levantar a mão, fazer uma pergunta e conhecer um pouco mais desse Deus para que eu possa ensinar. Tem muita gente que fala, qual que é mais importante, o culto ou a escola dominical? As duas coisas se completam. Por quê? Porque eu só adoro aquilo que eu conheço. Eu só falo a respeito daquilo que eu conheço. Se você perguntar para mim, puxa, pastor, como que é como é que é o nome da torre de Paris lá? Eiffel. Como é que é? É grande, é pequena? Como que é? Eu não sei, eu nunca tive lá. Eu imagino, mas eu nunca tive essa experiência. É assim com Deus. Eu só posso falar aquilo que eu conheço. E é por isso que essa aula de hoje é extremamente importante. Nossa função de pregar é pregar a Jesus. A gente não tem que pregar a igreja, a placa de igreja, nem nada disso. A nossa função é pregar Jesus. Mas quem é Jesus se tem gente que é filósofo, será? Ele é um revolucionário? Não. Jesus Cristo, ele é alguma coisa que nós vamos ver aqui pelo testemunho do Deus que não mente. Percebe o link? Eu preciso conhecer esse Jesus, visto que eu tenho a função de ir até os confins da terra e pregar o Evangelho. Mas vamos lá. Veja o que diz o verso 6. A palavra do Senhor diz assim: Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E a partir daqui, João vai dar algumas evidências de Jesus como o Salvador, como o Messias prometido no Antigo Testamento, como aquele que traria a salvação para seu povo. É isso que João vai defender. Que Deus mostra que Jesus é aquele que veio para salvar. Mas olha só, ele começa falando de água e de sangue, que refere-se aí, água e sangue, a 2 eventos históricos importantes no ministério terreno de Jesus. Quais eventos são esses? Vocês têm ideia? Querem chutar? Água
e sangue. Vocês estão muito bem. Eu acho que eu vou embora. Tá. É que todo mundo já respondeu. Essa é a minha igreja. Ó, pastor, a nossa igreja, que bênção. Todo mundo já falou, pastor, esses eventos estão ligados ao batismo e à morte de Jesus. E é isso mesmo, irmãos. É isso que João está falando aqui. Ele está se referindo a esses dois eventos históricos no ministério de Jesus, eventos aonde Deus testemunha coisas a respeito de Jesus. E nós estamos querendo entender quem é Jesus aqui, certo? Olha só o que diz João Batista. João Batista é o primo do Senhor Jesus, que batizou o Senhor Jesus. E olha o que João Batista diz. Eu mesmo não o conhecia, referindo-se a Jesus. Mas, a fim de que ele fosse manifesto em Israel, vim por isso, batizando com água. E ele continua. E João testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar, quem enviou João a batizar? Deus. Então veja o que João está revelando para mim e para você. Ó João falando, aquele Deus que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então veja, nesse evento histórico da vida de Jesus, que é o batismo, nós vemos uma manifestação do Deus Pai a respeito do Deus Filho. Né? O Espírito Santo de Deus desce, né? Em forma de pomba e pousa sobre ele. E João já sabia que quando isso acontecesse, tratava-se do Messias. Ele disse, a batizar com água, disse, aquele é sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo. Ele recebeu essa informação antes do próprio Deus. E veja o que esse Deus declarou a respeito de Jesus. Ele fala o seguinte, Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Olha que coisa maravilhosa. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, nesse evento histórico, que é o batismo do Senhor Jesus Cristo, nós vemos Deus revelando muitas coisas a respeito de Jesus. Ele é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não é? Antes de nós irmos lá para a morte de Jesus, me veio um texto na cabeça que eu gosto muito. Abra em Hebreus capítulo 1, verso 8. Elzio, eu vou pedir para que o reverendo Paulo leia o texto. Você pode trazer o microfone para ele, por favor? Obrigado, meu irmão. Hebreus, capítulo 1, verso 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Ok, até aí, reverendo. Okay. Olha aqui para mim um pouco. Vamos tentar entender esse texto. Antes, até esse versículo, até o versículo 6 ou 7,
Deus, o texto está falando da relação de Deus com os anjos. Está falando dos anjos. Nesse versículo ele passa a falar a respeito do Filho. Quem é o Filho? Quem é o Filho, irmãos? Jesus. Então veja a declaração do Deus Pai a respeito do Filho. Deus Pai, Oséias, Filho. Deus Pai, Filho. Deus Pai diz: o teu trono, ó Deus, é cetro de equidade. Percebe? Uma revelação do próprio Deus Pai, onde ele reconhece a divindade do Filho. O Deus que não mente. E lá no batismo, nós vemos mais uma evidência. Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Mas na morte também do Senhor Jesus Cristo, nós vemos Deus se manifestando. Mateus 27, 45 diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Um fenômeno sobrenatural aconteceu quando? No batismo de Jesus, mas também aonde? Na morte de Jesus. Quando Cristo entrega a sua vida por mim e por você para trazer salvação a mim e a você que crê nele como único e exclusivo Salvador, nós vemos manifestações extraordinárias e sobrenaturais que extrapola o natural acontecendo. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Mas não só isso. Verso 51 de Mateus 27. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Quem fez isso, irmãos? O Deus Pai. Então nós vemos uma manifestação sobrenatural do Deus Pai no momento em que Jesus entrega a sua vida, e não só isso. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Escuridão, tremor de terra, o véu do templo que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos foi rasgado de alto a baixo. Mortos ressuscitaram. Então nós estamos vendo uma manifestação poderosa do Deus Pai aqui nesse momento histórico do ministério terreno de Jesus, que é a sua morte. E é por isso que João fala da água e do sangue. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e com sangue. E é interessante que essa manifestação sobrenatural no momento da morte de Jesus, ela falou tão alto, que veja que algumas pessoas reconheceram a bobagem que fizeram. Mateus 27, 54 diz: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus.
Então, irmãos, João aqui, ele apresenta dois fatos históricos para testemunhar a respeito de Jesus. E agora ele vai apresentar uma outra testemunha, ainda no verso 6. Acompanhe o verso 6. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, depois de apresentar esses dois fatos históricos, que mostram muito a respeito de quem é Jesus, agora ele fala, o Espírito Santo de Deus também testemunha a respeito dele. Aliás, João capítulo 15, verso 26 diz assim, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei, isso aqui é antes do nascimento da igreja, que acontece lá em Atos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, né? Por isso que nós temos vou abrir um parênteses aqui, que tá é um banquete para outro dia, mas deixa eu dar uma adiantada aqui para os irmãos, que esse texto é muito interessante. Ele fala assim, quando porém vier o Consolador, o Senhor falando com os discípulos, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, nesse momento, irmãos... Ixi, eu toquei aqui para frente. Vamos lá. Aqui. Então, esse texto, ele fala a respeito da ação do Espírito Santo, que o Espírito Santo é aquele que testemunha a respeito de Jesus. Aliás, eu e você, nós só cremos que Jesus é de fato o Salvador, nós não acreditamos que ele é apenas um filósofo, um libertador, um gay ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita dentro de nós nos convence disso. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que testemunha a respeito de Jesus e é Ele que nos convenceu a respeito de Jesus. E aí esse texto, antes mesmo de descer o Espírito Santo, ele está falando para os discípulos, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E é isso que aconteceu conosco. Você sabe por que nós não estamos lá fora agora, fazendo qualquer outra coisa, se prostituindo, usando drogas ou fazendo qualquer outra coisa errada, e a gente escolheu, nessa manhã, estar aqui na igreja, louvando, engrandecendo o nome do Senhor? Não é porque a gente é bonzinho ou melhor que aquelas pessoas, mas porque houve uma ação de Deus em nós. Ele veio habitar em nós por meio do Santo Espírito do Senhor. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele dá testemunha, ele é mais uma testemunha que afirma quem é o Senhor Jesus Cristo. Daí, o versículo 7 e o versículo 8 diz assim, pois há três que dão testemunho. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E aqui, João ele está falando, na verdade é o seguinte, né? Eu vou abrir um pequeno parênteses aqui também. Essa parte que está em conchete na Bíblia, você percebeu que tem um conchetezinho aí? E se alguém aqui tiver a versão NVI, você vai ver que esse versículo não tem, essa parte não tem na sua Bíblia. Percebe? Por quê? Um detalhe. Nas cópias mais antigas, não tem essa parte. Os estudiosos dizem que, muitos deles dizem que essa parte foi colocada no quarto século, enfim, por conta de uma defesa da Trindade por Cipriano. Nós não sabemos se isso corresponde ou não. Até porque nós não precisamos desse texto, ou dessa partinha aí, para defender a Trindade. A Trindade é clara nas Escrituras Sagradas, né? Nós vemos que o Espírito Santo é Deus, por exemplo, lá em Ananias e Safira. Nós vemos que Jesus Cristo é Deus quando ele chega, por exemplo, nesse texto que eu li agora, né?
Ou quando ele cura o paralítico, ele fala, filho, os teus pecados estão perdoados, e só Deus tem poder para perdoar pecados, como está lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. E o Deus Pai fala que ele é Deus. Então eu não preciso desse texto bíblico. Então eu vou passar lá passando aí, né, por esse versículo. E o que esse texto ele fala? Ele fala que existe 3 testemunhas no céu e 3 testemunhas na terra a respeito de Jesus. A testemunha no céu é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, né? Então ele diz aí, no céu o Pai, que é o Deus Pai, a palavra que é Jesus, né? Como que começa João 1:1? No princípio era o verbo. A palavra grega lá é logos, que significa a palavra. Por isso que na versão da NVI está no princípio era a palavra, não está era o verbo. Então, essa palavra aí refere-se a Jesus. Então, no céu, o Pai, Jesus, que é a palavra, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Agora o verso 8. E 3 são os que testemunham na terra. Está vendo que fecha o conchetes aí? Então, imagina, tira essa frase daí, ó. Tum. Pois há 3 que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Você vê que dá sentido? Por quê? Porque, para alguns estudiosos, me parece que foi colocado isso aqui, no século IV, por Cipriano. Se é ou se não é, né, não faz diferença. Porque, como eu já disse, a Trindade ela é vista não só aqui, mas em toda a Bíblia. Mas o Espírito, a água e o sangue aqui, que já foram citados, segundo os estudiosos, refere-se agora ao testemunho. Então existe um testemunho no céu e um testemunho na terra, que daí tem a ver com a pergunta do irmão, ou com a colocação do irmão. É nosso dever como igreja, assim como o Pai testemunha, de testemunhar a respeito de Jesus. E como se dá isso? Pelo Espírito, né? Como que ele coloca aí? O Espírito, a água e o Evangelho. E o sangue. E os 3 unânimes num só propósito. O propósito de explicar quem é Jesus, de falar a respeito de Jesus. Espírito aí seria uma referência à palavra de Deus. Deus, né? O que Deus fez? Ele inspirou homens para registrar o Evangelho, a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos hoje. E é nossa função, como disse o nosso irmão, de anunciar o Evangelho. O que seria a água aí? Alguém falou na primeira pergunta do batismo, é isso mesmo. Mas o batismo não mais de Jesus agora, mas o batismo cristão. Quando nós batizamos pessoas aqui, a gente está falando a respeito de Jesus. E o sangue é o que aí? A ceia do Senhor. Onde o próprio Jesus, né, a gente vê na fala de Paulo, que enquanto nós fazemos isso, a gente está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, toda vez que o Evangelho é pregado, que os sacramentos são realizados, no caso o batismo e a ceia, nós estamos dando testemunho a respeito de Jesus, e essa é a nossa função de fato. E, olha só que interessante o verso 9. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Veja, como eu disse, existem pessoas que mentem para nós. A gente vai ver muito isso nas propagandas aí, né? Mas Deus, Ele não mente. E é Ele quem está dando esse testemunho a respeito de Jesus. E é por isso que você não deve acreditar que Jesus é apenas um filósofo ou qualquer coisa. Jesus, Ele é aquilo que Deus fala. E diante do testemunho de Deus, eu só tenho 2 alternativas. Ou eu creio, ou eu não creio.
Não tem sabe, eu acredito em metade, não dá. Ou você acredita naquilo que é o testemunho do Deus que não mente a respeito de Jesus, esse Jesus que existem muitas definições para ele lá fora, ou você crê no testemunho do Deus que não mente. E ele diz, nós aceitamos o testemunho dos homens. Quando, lá no Antigo Testamento, na Antiguidade, o testemunho tinha que ser de 3 pessoas, né? E é interessante que ele pega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja, o Evangelho, a ceia e o batismo. É o testemunho de Deus. Então eu tenho que crer. E no verso 10 ele vai falar o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho. Quando eu acredito no Filho, quando eu boto a fé no Cristo, que é Jesus, eu tenho testemunho. Que testemunho é esse? De qual testemunho nós estamos falando, irmãos? Testemunho de Deus a respeito de Jesus. Quando eu creio no Filho, quando eu deposito fé nele como o único, exclusivo e suficiente Salvador, eu estou pegando para mim o testemunho de Deus a respeito dele. As pessoas lá fora podem falar qualquer coisa a respeito de Jesus, e isso não vai me influenciar. Por quê? Porque eu tenho o testemunho de Deus comigo. Eu não creio no que as pessoas falam lá fora, eu creio naquilo que o Deus que não mente fala a respeito de Jesus. Por isso que eu tenho o testemunho. Aquele que crê em Jesus tem em si, nele, o testemunho. Testemunho que foi dado, inclusive, pelo Espírito que habita em nós. Nós fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Quando uma pessoa lá no seu trabalho, por exemplo, ele diz assim, olha, Jesus, ele não é Deus, ele é um grande líder, ele é um homossexual, ele é um revolucionário. Essa pessoa, além de estar equivocada, ela está pecando, porque ela não está dando crédito ao testemunho que Deus dá a respeito de Jesus. Percebe a gravidade da situação? Sim, existem muitas. Eu peguei alguns exemplos. E a ele transfiguração. Fala ali, ó, a ele escutaram, ouviu. Exatamente, Joel, é isso mesmo. Esse é mais um. Quando pessoas se derramavam para adorar Jesus, quando aconteceu isso com os apóstolos, o que os apóstolos fizeram? Não faça isso. Eu não sou Deus. Quando fizeram diante dos anjos, não faça isso. E quando fez diante de Jesus? Ele não falou nada. Por quê? Porque eles estavam diante de Deus mesmo. Aquela era a postura correta mesmo, de dobrar os joelhos e adorar. Microfone aqui, por favor. Pedro confirmou que Jesus Cristo era o Filho de Deus vivo. Quando Jesus perguntou para ele, quem eu sou? Oi? Quando Jesus perguntou para Pedro, quem eu sou? Ele falou assim, tu és o Cristo. Mas o Cristo, Filho do Deus vivo. Também é uma confirmação. O próprio testemunho de Jesus, olha só que interessante, olha só. Jesus, testemunho de Jesus. João Batista é o que de Jesus? Primo. João Batista é quanto tempo mais velho que Jesus, mais ou menos? 6 meses. Só que Jesus fala assim, eu já existi antes de João Batista. Pô, mas aí dá 6 meses, vai que esteja errado. Daí ele chega lá em João 8:58, se eu não me engano, e ele fala o seguinte para os fariseus, antes de Abraão, eu sou. Irmãos, ou Jesus é um louco, ou ele é um mentiroso, ou ele é quem ele diz ser.
É ele que fala, antes de Abraão, que viveu milhares de anos antes dele, né? 6.000 anos. Ele já diz, eu já existia. É o testemunho do próprio Jesus também. Agora veja, verso 11, e o testemunho é esse. Qual que é o testemunho de Deus a respeito de Jesus? Nós estamos falando do testemunho de Deus. Que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Alguns detalhes. Primeiro detalhe, você não conquista a vida eterna. Vamos voltar lá. O que eles estavam fazendo? Se autoflagelando alguns. Papapá. Não é? Não adianta nada. Nós não conseguimos a vida eterna. É Deus que nos dá de graça, irmãos. Isso servia para os falsos mestres daquela época, para os crentes daquela época, para mim e para você hoje, crentes de hoje. Nós não merecemos a salvação. Nós, por nós mesmos, merecemos a condenação. Deus tem que me dar a vida eterna. Eu não consigo por mim mesmo conquistar. Segundo detalhe dessa fala. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Eu já tenho a vida eterna hoje. É aquilo que na teologia a gente fala do já e ainda não. Eu já sou filho de Deus, eu já sou salvo, mas a salvação não está completa ainda, eu ainda sou pecador. Isso vai ter a sua plenitude na volta de Cristo. Né? Mas ele fala que Deus nos deu, já está garantido. E esta vida está no seu Filho. Irmãos, não existe salvação fora de Jesus. Eu já falei isso muitas vezes aqui, é importante destacar, porque é a verdade que muda a vida das pessoas. Olha só o que Jesus disse. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque tem ovelhas que não são dele. Ele fala, as ovelhas ouvem a minha voz? Ele fala, não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quem não segue a Jesus, né, ou porque não é uma ovelha, né, não foi um eleito, ou porque ainda não teve o chamado, não ouviu a voz do mestre. Mas se ouvir, ele vai seguir. Né? E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus dá a vida eterna para nós. Jamais perecerão. Eu não perco salvação. Você não precisa ter medo de perder salvação. É promessa do Deus que não mente. Jamais perecerão. E ninguém as arrebata da minha mão. Não tem como, irmãos. Não tem como perder salvação. Você não precisa ter medo do inferno se você é um crente verdadeiro. Pode ser que você questione, mas será que eu sou um crente verdadeiro? Daí, opa. Então vamos conversar, vamos orar. Não é? Atos 4,12 diz, e não há salvação em nenhum outro. É Deus que dá, e como que ele dá? Existe um meio, é Jesus. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe salvação fora de Jesus. Existe fora da igreja presbiteriana? Existe. Existe fora de boas obras? Existe. Né? Só em Jesus. Tudo que está fora é em Jesus. Tá? É Jesus. A salvação é Jesus. Não está em religião. Religião faz parte disso depois. Mas é relacionamento com Jesus. Não é? Então, irmãos, e agora veja o verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse é um testemunho do pastor Juliano? É ou não? Não. Eu estou apenas reproduzindo o ensino do Deus que não mente. Aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E é ele quem diz, aquele que tem o Filho, que crê no Filho, tem a vida eterna. Não é que ele vai ter, ele já tem hoje. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida
eterna. E essa é uma reprodução do próprio Jesus. Olha o que Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que acontece com ele? Tem a vida eterna. Não entra em juízo, não precisa ter medo do juízo. Mas passou da morte para a vida, nasceu de novo. Olha o que Jesus diz: eu sou o caminho. Ele não fala eu sou um caminho. Ele fala eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai? Não. Ninguém vem. Já prestou atenção nesse detalhe ou não? O que nós aprendemos nessa manhã, irmãos? Que eu extrapolei 5 minutos o tempo, peço perdão já. Que muitas coisas têm sido ditas a respeito de Jesus por aí. Assim como naquela época de João. E eu e vocês, nós temos que ter o verdadeiro conhecimento a respeito de Jesus. E a fonte desse conhecimento é o próprio Deus, o Deus que não mente. É esse conhecimento que eu tenho que ter em mente. Quem é Jesus? Né? Jesus é aquele que veio para trazer salvação. Não há salvação fora de Jesus. 3 aplicações. Pois não. Quando o senhor fala da questão de quem é Jesus, um dos pontos que João afirma também, é finalizando o capítulo, quando ele fala no versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Quer dizer, que é único, né? Não tem nem... Não tem como tem um você monte falar... de falso por aí, mas ele, o verdadeiro, né? Isso, o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aí acho que capaz que já mostra a veracidade de quem é o Filho de Deus, quem é Jesus. E João escreve com propósito. Você pega João, por exemplo, capítulo 20, verso 30 e 31, ele vai falar dos milagres de Jesus e lá tem 7 milagres. E ele fala assim, olha, Jesus fez muitos outros milagres, mas esses foram registrados para que creiam e tenham a vida eterna. Eu estou escrevendo com um propósito. Bom, irmãos, dito isso, o que cabe a mim? Primeiro, você é crente? Você já crê no Senhor Jesus Cristo? Primeiro, louve a Deus. Isso é resultado da graça de Deus na sua vida. Você não tem mérito nenhum nisso. Então, louve a Deus. Segundo, se comprometa com a pregação da palavra de Deus. Não há salvação em nenhum outro. É só em Jesus. Então, se o seu filho, se o seu marido, se o seu vizinho, se o seu colega de trabalho, se ele não crê em Jesus, a maior necessidade que ele tem é essa. É interessante quando o paralítico ele vai ao encontro de Jesus, né? Tem que colocar ele no teto, daí desce lá, ele foi em busca de cura física. A primeira coisa que Jesus fala para ele, sabe o que é? Perdoados estão os seus pecados. Sabe por quê? A maior necessidade, ou a maior dificuldade que esse homem tinha não era não andar. Era o perdão dos pecados que só tem aquele que crê em Jesus. A maior necessidade da sua esposa que não crê em Jesus, do seu filho, dos seus colegas, é conhecer o evangelho da graça e a salvação de Jesus. Terceira e última aplicação antes de passar a palavra é a seguinte. Quem sabe Deus falou no seu coração nessa manhã? Você que está aqui no templo, você que está em casa. Quem sabe você falou assim, puxa vida, será que eu estou em Jesus de fato? Ou será que eu só sou filho de crente?
Ou será que eu sou só membro de igreja? Ou será que... Percebe? Porque é possível isso. Então, se você se sentiu incomodado com essa mensagem, com essa palavra, o Espírito do Santo de Deus, ele fala por meio da confrontação e da pregação da palavra mesmo. E se isso aconteceu com você, se arrependa dos seus pecados. Entra no teu quarto, dobra os joelhos, muda de vida, entrega a sua vida para Jesus, porque não há salvação fora de Jesus. Você que está aqui no templo e você que está em casa. Não estou falando de presbiterianismo, não estou falando de religião, não estou falando nada disso. Estou falando a respeito de salvação, e salvação é só em Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. E eu estou à disposição para conversar com você também. Me procure depois. Tem uma última pergunta ali no fundo? Muito uma pergunta. Saulo de Tarso foi criado aos pés de Gamaliel. E ele foi para Damasco perseguindo a igreja do Senhor. Mas ele caiu do cavalo. A Bíblia diz que ele caiu do cavalo. Aí, uma luz mais clara do que o sol falou, e o Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Eu sou o Senhor Jesus, a que vos persegue. Vai a Damasco, na rua direita, e lá tem um homem que vai orar por você e tirar essa cegueira. E eu digo ainda que o apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos que pregou ele a todos os tempos. 13 cartas dele maravilhosas. Amém. É, realmente. Ele só não caiu do cavalo, mas isso é uma discussão para outro momento. Mas, por que ele pregava também? Se você pegar ali, um pouco antes, no versículo 15, quando Jesus, o Senhor se revela a Ananias também, né? E ele fala assim, olha, vai vir um cara aí para você orar por ele. Ananias, conhecendo o histórico de Saulo, ele fala assim, mas não é esse que tem perseguido, que tem feito tanta coisa? E o Senhor fala, esse é para mim um vaso escolhido para pregar o Evangelho para judeus e gentios. Mas, assim como Paulo, eu e você que somos cristãos, nós temos esse desafio também. Amém?